Bom dia. E o dia? Hoje, 28 de dezembro de 2021. Ah, 6h16. E o que Deus está a me pedir? A localização, bússola da razão. E o que seria? A bússola da razão não pode ser, a minha opinião, isso não. Nem pode ser manifestação de sentimentos de montão. Isso também não. A bússola da razão significa 2 pontos, traço. Pontuação. Pontuação. Deus sempre me disse: seja você, apenas você e nada além de você. Isso quer dizer o Pai, o Filho e o Espírito Santo nasce de você, está em você, comunga com você. Puxa vida! E o que eu poderia responder? Eu não poderia dizer para Deus, seja você, apenas você, nada além de você. Deus é Deus. Motivo do meu bem-querer. E o que dizer? Sendo você, apenas você, nada além de você, dizendo aquilo que Deus sempre esteve a me conceder, a verdade do meu ser. Quando Deus disse, haja luz, lá estava eu. Sim, Deus havia me convidado a voltar, entrar em cada lugar e ver a força da palavra se manifestar. E eu poderia até questionar quem sou eu nesse lugar. Nesse lugar eu não sou nada. Absolutamente. Sim, porque o que é uma dona de casa? Vivendo, sei lá, eu poderia dizer tamanha, mas é nesse lugar. Mas e acolá? O que era eu para Deus? Todas as vezes que ele me convidava a entrar na criação, na perfeição, na manifestação, na palavra em ebulição, informação, pontuação. E por que eu deveria perguntar? Deveria eu saber que eu deveria ser algo naquele lugar. Sim. A questão é que ser algo naquele lugar é muito mais do que eu poderia imaginar. É a palavra viva, sempre esteve a me convidar. Sim, o divino sempre dizia, não tenha medo de encarar. Seja você. Muito mais você esteve a realizar, porque tem medo de entrar no lugar. Painho sabe que você é capaz de voltar. Porque o divino me dizia que muito mais eu estive a realizar. Santo, eu fui capaz de entrar na casa que eu diria que ninguém poderia imaginar. Sim, porque o profeta Elias não é alguém para a gente desconsiderar. Euzinha em pessoa, fui capaz de adentrar no mundo que o Elias esteve a edificar. Um mundo tão lindo, tão lindo, tão lindo, que não tinha como eu não desejar.
Não posso dizer que foi uma coisa assim que eu estive a esperar. Não, não pensei que o mundo do profeta Elias pudesse me dar muito mais do que não estive a desejar nada. Eu só quis, de fato, com ele estar, com ele conversar, me deparar, saber dele, porque eu não conseguia, de fato, me deixar. É, para minha surpresa, o Elias eu não estive a encontrar da forma que eu mesma estive a imaginar. A questão é que em cada parada, para eu de fato me confrontar, eu trouxe a vida do Elias para aquele lugar, ao ponto de eu mesma apedrejar. Sim, mostrar para ele que vivo ele estava no meu lar, na minha vida e de forma particular. O Elias jamais poderia imaginar que eu seria capaz de adentrar em mundo tão particular. E por que eu consegui romper a barreira? Porque o tempo todo o Elias fez parte de mim. O Elias fez parte de mim, da vida que eu escolhi. Porque eu escolhi ouvir cada palavra que ele dizia para mim. Portanto, a palavra dele não era morta para mim. João Batista não entendia assim. Não entendia. João Batista não entendia que a palavra dele em mim vivia. E da forma que o Elias me dizia. E penso que ele muito sofria, sim. Sim, eu penso que João Batista muito sofria. Eu confrontei João Batista todos os dias, entrando na casa do Elias. Mas ele, ainda assim, de mim desfazia. Como assim desfazer de mim? Então eu resolvi entrar na casa onde João Batista nascia. Foi difícil, é verdade. O problema é que Deus nunca me disse para eu não estar ali, para eu não viver aquilo que eu entendia ser bom para mim. E entrei na casa de João. E quando eu adentrei naquele pedaço de chão, eu conheci o verdadeiro João. Santo, um homem que viveu de oração, de razão. Um homem que não tinha opinião. Isso não. Não, ele não tinha, não. A palavra lá era de fato a talha. A talha. Mas João, diante de mim, não usou a razão. Não. A questão é que, por que diante de mim João não usava a razão e apenas me dava opinião? Porque ele sabia. Porque ele sabia que eu jamais aceitaria aquele tipo de falação. Não aceitaria, não. Não aceitaria, não. Não aceitaria me enquadrar no mundo
porque João estava ali a me falar qual a opinião dele do lugar. Eu jamais entraria no lugar onde de fato a vida, a minha, não pudesse estar lá. Sim, eu não seria ninguém lá. Santo, como assim? Como é que eu posso entrar num lugar onde eu não vou ter o direito sequer de pensar? E se eu não tenho o direito de pensar, eu não posso ter opinião? Eu não posso ter opinião. Santo, é, essa era a questão. A total falta de compreensão de João sobre a minha razão. Ah, não aceitei não, esse tipo de conversão, não. Então, como voltar? Sim, olha quantos convites João esteve a me dar. Não foram poucos, não. João era incansável. Mandava convite, convite, chegava, convidava. Entre, pare de defrontar, pare de importunar. Eles querem o seu bem no lugar. Que bem? Qual é o tipo de bem que a pessoa pode me ofertar, me tirando o direito de pensar? E se eu tenho o direito de pensar, eu posso ter a minha opinião sabendo separar. Fato é fato. Opinião é opinião. Ah, eu posso não gostar de qualquer pessoa nesse lugar, mas o fato eu tenho que salientar, de relatar, eu tenho que considerar, independente dos sentimentos. E isso eu sempre estive a considerar. Então, como é que eu vou voltar para o lar sem ter o direito de pensar, sem poder a minha opinião manifestar e sem dizer exatamente o que eu estou a enxergar? Isso vem em primeiro lugar. Portanto, não tem a menor possibilidade de eu voltar sem ter a minha perfeição no altar. Esse direito eu estive a me dar. Não coloquei ninguém acima daquele que eu sempre estive a amar. Ninguém. Nem pai, nem mãe, nem irmão, nem filho, nem ninguém. Eu sempre vou olhar para o altar sabendo que o divino está lá. Ele em primeiro lugar. Primeiro ele, depois ele, depois ele, depois ele. Como dizem. Primeiro ele, segundo ele, terceiro ele, quarto ele, quinto ele, sexto ele. A numeração dele é infinita. Ninguém vai pontuar no meu mundo particular. É o divino que vai estar lá. Depois é depois. E o depois, o depois é o divino. E o depois do depois, o divino. E sabe por quê? Porque cada vez que Deus me convidou a retornar para com Ele estar, ter esse prazer da conversão, a conversão da razão, a minha aceitação. Deus sempre colocou a criação dele em primeiro lugar. Sim, o perfeito foi capaz de se curvar à sabedoria que ele mesmo esteve a criar, respeitando o direito de cada um se manifestar. Puxa vida! E como acreditar que Deus vive de manipular? Jamais eu iria me curvar a um pensamento. A mim, cabe enxergar o perfeito
aceitar o perfeito, viver o perfeito e dizer, puxa vida, eu tenho o direito de pensar, de ter sentimentos, de opinar, mas a razão eu não posso negar. A razão eu não posso negar. Deus jamais me tiraria daqui e me colocaria lá, me tirando o direito de ser humano no lugar. Ser capaz do divino amar? Jamais, jamais aceitaria qualquer tipo de coisa que pudesse me desviar daquilo que eu escolhi em primeiro lugar. Então, não tem essa conversa de alguém me falar: ah, você tem um pai lá? Tenho. É verdade? Mas também tenho Deus. Você tem uma mãe lá? Tenho. É verdade? Nem ela, nem meu pai, nem meus irmãos, ninguém aqui. Ninguém aqui pode fazer nada por mim. Vivi mais de 10 anos aqui. Não vi ninguém fazer nada por mim, por essa pessoa aqui, considerando o meu direito de pensar, de sentir, de agir, a vida que eu construí, aquilo que eu vivo em mim. Somente Deus foi capaz de dar para mim motivos para eu pensar em mim, sentir em mim e agir em mim. E saber que eu não sou nada aqui, mas sou alguém. Alguém no mundo que ele deu para mim. É simples assim? Dizendo sim. Dizendo é simples assim. Essa palavra divina sempre diz para mim, simples assim, sim. Basta você querer entrar. Deus não me disse, pense, seu pai te ama, sua mãe te ama, seus irmãos, todos lhe consideram, tem consideração. Deus nunca disse isso para mim. Deus disse para mim assim, onde é que você estava em 2009? Puxa vida, num buraco sem fim. Buscando, de fato, interagir. Tentando construir uma ponte ali. Alguém esteve ali ouvir? Não. Você esteve a sentir algum pensamento que pudesse lhe trazer algum tipo de benefício? Qualquer coisa que pudesse, de fato, lhe dar motivos para você voltar para ali? Não. Foi difícil estar ali. Mas tudo doeu em mim. Todos os dias. Deus me pedia para eu olhar para mim e ver quanta dor eu estava sentindo. Ninguém considerou o que estava em mim. Comprei briga aqui, pá, 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 pá. E nada. Ah, tudo bem. Eu morri. É difícil você, de fato,
assumir, ter que ouvir, sabe? Você dizer, eu morri, Senhor, eu morri. Santo, eu morri. Não existe a possibilidade de eu existir. Eu morri. E você descer ali, aquele mundo, e você diz, esse mundo é sem fim. Não é o fim. Você descer ali, só quem vive ali sabe. Quanta dor pode existir que a gente não tem nem noção aqui. Mas a dor tá ali. Dias e dias ali. Dias e dias ali, olhando para cada um ali. Sentindo aquela dor em mim. Difícil? Muito mais difícil é não existir. Muito mais difícil é você, de fato, não conseguir definir o que se passa naquele mundo ali. Muito mais difícil é você, de fato, tentar construir uma ponte para sair dali. Mas eu sabia entrar e eu sabia sair. Essa liberdade de ir e vir estava em mim. Eu olhei para mim e disse, eu consigo entrar e sair. Qualquer hora ali. Isso era fácil para mim. Ah, mas entrar e sair dali e ver a dor, quanto era difícil a gente viver assim aqui, sem se importar. Nem isso me dava o direito de existir. Sim, não quiseram me ouvir, não quiseram, não quiseram e não quiseram. Santo, eu tentei interagir e dizer, santo, ô minha gente, é tão difícil. É tão difícil estar ali, minha gente, é tão difícil, é tão difícil. Não queiram construir essa ponte para entrar, porque depois não temos como voltar. Nós não construímos nada aqui. Vamos poder buscar o quê? É, não existe estrelinhas não para a gente de fato jogar. Ah, mas também não quiseram. Também não quiseram. É, não me desmereci. Nunca me desmereci. Eu desejei sentir toda a dor daquele mundo ali. Compreendi que o divino sempre, 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 sempre deu para mim o melhor de si. Até o caminho para entrar e sair. Livre. Sem ninguém, ninguém tirar de mim aquilo que eu estava a possuir. Puxa vida. Ah, e quando o divino me disse, se é capaz de aceitar tudo que Painho esteve a criar, se é capaz de entrar naquele universo onde cada um foi parar,
com medo de aceitar a obra que cada um esteve a realizar, é capaz de aqui estar e entrar em cada lugar. Você sabe que do corpo nunca esteve a precisar, ninguém jamais vai lhe aprisionar, nem aqui nem acolá. Você sempre foi livre. Antes mesmo do Elias lhe enxergar. E essa particularidade o Elias esteve a negar. O Elias achava que poderia, de fato, me guiar para algum lugar. Santo Deus. Eu era, de fato, alguém capaz de pensar, de sentir e de colocar força viva no lugar. Não cheguei aqui num simples piscar. Eu tenho um passado para me sustentar. Não desejei asas para voar, mas desejei me enraizar na terra que eu estive a considerar como espetacular. Portanto, ninguém pode me arrancar de lá. Erro que o profeta João Batista esteve o tempo todo a desconsiderar. Disse para ele: eu jamais vou aceitar algo que eu não posso de fato lhe dar. Portanto, minha gente, não há nada que eu não possa buscar. Porque Deus sempre esteve no altar que eu estive a edificar. Antes de qualquer um me falar que existia um Deus nesse lugar, eu mesma estive a amar aquilo que a minha razão esteve a alcançar. Porque o Elias, ele podia me falar de algo espetacular, mas esse algo já existia antes do Elias chegar. E foi esse que eu estive a amar. Antes do Elias, aqui está. Antes de Abraão pensar, ele já existia em algum lugar. E Deus me convidou para lá estar. Portanto, eu tive o prazer de com o divino estar na condição que Deus esteve a lhe dar. Eu poderia até me perguntar, mas por que Deus iria lhe levar num universo tão particular? Sim, santo. Deus esteve a me levar, talvez porque eu desejasse. Hoje eu posso até falar. Amei o filho dele. Antes mesmo de encontrar. Edifiquei um altar. Coloquei ele em primeiro lugar. Antes mesmo de me considerar como alguém nesse lugar.
primeiro o filho dele. Primeiro ele, depois ele, e depois ele, e depois ele. Sempre vai ser ele. Sempre. Porque eu sempre vou estar nele. Eu sempre vou estar no homem de Nazaré. Antes mesmo de com ele eu me defrontar. O meu coração está naquele lugar, em cada cantinho que o homem de Nazaré esteve a passar. Independente de alguém acreditar ou não acreditar, isso não vai fazer diferença naquilo que eu estive a alcançar. Isso não muda a página que eu estive a passar. Isso não acrescenta nada, nem vai deixar de acrescentar a minha escrita. A minha escrita vai estar em qualquer lugar. E é com ela que eu vou caminhar. Eu não preciso que ninguém de mim venha testemunhar a obra de Deus em primeiro lugar. Sim, porque a obra é o que ele esteve a criar, o perfeito. Aquele que nós, enquanto humanidade, não soubemos amar, não soubemos aceitar, não soubemos considerar antes de nós. Ele esteve a preparar o caminho para cada um de nós estar. Mas nós preferimos, de fato, um caminho trilhar para no inferno a gente morar e viver de ilusão. Tem uma estrelinha aqui, outra estrelinha acolá. Tem ninguém lá. Tem Deus. Deus e o mundo. O mundo que ele nos deu, nos ofereceu. Até mandou o filho. Olha lá, meu filho, diga para eles lá sair. Para deixar de brigar, se separar. É corpo aqui, um tal de espírito acolá, que ninguém sabe, de fato, nem juntar, nem separar. Sorte minha. Que sorte a minha. A morte veio me visitar. Eu disse para a morte, poxa vida, que sorte, hein? Que sorte. Puxa, que sorte. Mas como não lembrar de Nossa Senhora da Boa Morte? E até prosear. Depois ver São José chegar. Santo. Que sorte, São José. Santo. E depois ver de fato Santana se aproximar. Aí, Joaquim. Ver São Joaquim de fato a cantarolar. Cantigas e mais cantigas. Para eu admirar. E poder me lembrar, puxa vida, olha só o que eu posso de fato encontrar. Olha só a família que eu posso de fato amar. Olha só o que o meu coração é capaz de carregar. Olha a fotografia, olha que selfie. Quando eu vi o divino, deixa também eu participar. E sentar e permanecer. O quê? Colocar lá, santo. Que família espetacular. E como de fato apagar? Não há tecnologia capaz de nos dar algo tão peculiar. E é essa fotografia que o tempo todo eu estou olhando, lembrando. Essa família nunca esteve a me rejeitar.
Essa família nunca me colocou de lado em nenhum lugar. Todos os dias eu estive lá. Todas as fotos da família eu estou. Todas as datas vieram me buscar. Não existe nem a possibilidade de eu não estar lá. E se eu for considerar, nos últimos anos, vou procurar se existe algum tipo de, pelo menos de pensamento de eu estar lá, na casa onde pai e mãe estiveram a morar, com os entes queridos, no lugar. Não, não tem vestígio de Cássia lá. Não deixei ninguém me enganar. Posso considerar a tristeza que pai está a carregar, sim, é verdade. Mas também considero que nenhum esforço ele esteve a realizar. Nenhum esforço ele esteve a realizar para comigo estar e de fato procurar saber o que esteve a se passar. Considero as deficiências dele? Sim, considero. Mas isso não está em primeiro lugar. Portanto, sem apelação, conheço a minha razão. Sei o que habita em meu coração. Não vou tirar de mim o direito de reconciliação. E reconciliação não significa alienação. Não, não significa. Se puder me olhar, me encarar, aceitar, ouvir o que cada um esteve a falar, enquanto eu não estava lá, eu posso tudo mais enfrentar. Nunca, nunca vou deixar nada, nada e nada derrubar. Quem está no altar? Porque quem está no altar é o amor que eu tenho para dar para aquele que está em primeiro lugar. Assim é e assim sempre será. Morro sabendo que em mim ninguém vai mandar. Posso de fato considerar, dialogar, pesar, compartilhar, mas usando a razão. Usando a razão que Deus esteve a me dar. Não vou de fato me desconsiderar. Não vou ter medo de voltar, de encarar e de assumir responsabilidade com o que eu estive a realizar. Não me servi de nada que pudesse de fato me tirar o direito, a dignidade, carregar. Não estive de fato a compartilhar do que a família esteve a realizar. A minha consciência permanece no mesmo altar onde o divino esteve, de fato, a colocar. Não cheguei aqui tirando de mim o direito de enxergar. Por isso a verdade não pode nos matar. A verdade sempre
sempre vai nos dar ar puro para a gente de fato se acalmar e ser capaz de levantar a mala, preparar a estrada, pegar e dizer: seja você, apenas você, nada além de você, porque Deus é você, como você esteve a querer. Assim o divino esteve a me dizer. Portanto, pode amanhecer, entardecer e anoitecer. Eu sempre vou querer a verdade de Deus em meu ser. Simplesmente, essa é você. O divino está a me dizer. Bom dia. Que seja um bom dia, conforme aquele que tudo cria. Sem hipocrisia.